noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um momento do estudo da nossa igreja aqui, Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga. Hoje é dia 19 de agosto de 2020, mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos aí fazendo uma exposição na Carta de Efésios. Hoje vamos para o segundo momento desta exposição. Eu quero te convidar você a juntos aprendermos aqui com a palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado pela bondade de mais uma vez podermos estar juntos para meditarmos na palavra. Que essa palavra possa de fato abençoar. Espírito que nos convença do pecado, da justiça e do juízo e produza em nós vida santa, reta, digna, Senhor. E a cada dia, a cada instante poder retribuir a Ti tudo que o Senhor tem feito, mas também dizer ao mundo o que o Senhor tem feito por nós. É a nossa humilde oração, agradecidos. Amém. Bom, então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí, mais um texto, né, maravilhoso das Sagradas Escrituras, Efésios. Você já pode aí abrir a sua Bíblia. Você que não viu, você pode ver o estudo anterior, que estamos aí falando a primeira parte, tá? Nós fizemos aí do capítulo 1, nós somos no versículo 1 e fomos até o versículo 14. Hoje vamos aí falar da oração para a iluminação e conhecimento. Nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Vamos trabalhar? Então, qual é o nosso objetivo aqui com você? É compreender o conteúdo que nós vamos aqui ouvir e ver da oração de Paulo, descrita no versículos 15 até o versículo 23 do primeiro capítulo. Nós vamos conhecer plenamente a esperança do chamamento de Deus, entender a riqueza da glória e da herança de Deus que nos dá, demonstrar também gratidão a Deus pela fé em Cristo Jesus, demonstrar gratidão, veja bem, amor entre os irmãos, sentir o poder de Deus que atua em nossa vida, motivar-se para a glória e herança de Deus que é nos reservada no céu, e ainda orar, pedindo a Deus e colocando diante dele a nossa vida, os nossos motivos, nossa petição, nossa gratidão, e reconhecendo que ele pode fazer tudo. E aí Paulo, ele vai descrever todo esse processo aqui na sua carta, tá bom? Então nós queremos compreender, reconhecer, conhecer, demonstrar, sentir toda a riqueza que o apóstolo Paulo trabalha aqui nesse bloco de parágrafo. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Essa introdução aqui nós vamos ver que as orações de Paulo são um ponto culminante de suas epístolas. Se você fizer uma observação, verá que nas cartas que o apóstolo escreve, nas epístolas, a oração é algo culminante, é um ponto central, é a oração também. No texto básico desta lição de hoje, nós temos a descrição de uma delas. Paulo aqui, ele trabalha uma das suas orações. No texto que você tem na sua Bíblia está assim: Paulo ora pelos crentes. Está lá na sua Bíblia dessa forma. Então, uma oração breve que Paulo faz, mas profunda, riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. Veja que Paulo, nessa oração, que é breve, que é pequena, mas ela é profunda e riquíssima em conteúdo e doutrina bíblica. Ou seja, aqui já aprendemos uma coisa: nós não podemos orar de qualquer forma. Tem que ter uma doutrina bíblica, tem que ter uma coisa real para se inteirar disso, né? Então você pode abrir comigo aí em Efésios capítulo 1, os versos de 1 a 16, vai ser a primeira parte da oração, que é gratidão. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido, olha a maravilha, a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja que Paulo, ele é grato. Paulo está dizendo que ele é grato. A fé em Jesus de Paulo
E a fé de Jesus, dos irmãos de Efésios, que estão lá em Éfeso, estava presente entre eles. Veja que Paulo está falando a mesma coisa, a mesma linguagem daquele povo. A fé em Jesus estava presente entre eles. Ele diz claramente aqui, ó, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor. Havia fé em Jesus entre eles. Eles criam em Jesus. Eles estavam crendo no Cristo que padeceu, mas também que ressurgiu. O evangelho que Paulo estava anunciando. Maravilha, hein? Se você olhar bem no verso 15 ainda, ele vai dizer: o amor aos irmãos estava sendo exercido entre eles. Se você colocar aqui o versículo 15, ele vai estar assim: e o amor para com todos os santos. Então, havia uma coisa em comum entre eles: a fé em Jesus, ok? E também o amor entre irmãos. Esses dois pontos são pontos do Evangelho de Cristo: a fé em Jesus e o amor entre irmãos. E Paulo está aqui na sua oração sendo grato. Paulo está orando, sendo grato porque a fé chegou e alcançou aquele povo. Mas ao mesmo tempo Paulo é grato porque há um amor entre eles, um amor de irmãos. Olha que maravilha. E aqui podemos ver algo interessante. Por que a fé em Jesus e o amor entre irmãos devem e precisam andar juntas, ou de mão dadas? Já vou pensar, por que a fé que eu tenho em Jesus Cristo, a fé que você tem, e os irmãos que estão juntos precisam andar de mão dadas? Por que esta fé e este amor entre irmãos precisam de andar juntos? Porque um completa o outro. Um coloca o outro à disposição. Um completa o outro, um fortalece o outro. E Paulo está aqui sendo grato, porque não tem como ter fé em Jesus e andarmos como irmãos. Não temos como andar em irmãos sem fé em Jesus, porque Jesus que todas as bênçãos são decorrentes dele. É o que falamos aqui no estudo passado, tá bom? Nos versos 17 e 23, nós vamos ter a petição. Paulo agora fazendo a sua petição. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, olha aí, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele, iluminando-vos os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos, 19, e qual suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha que maravilha! Acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Verso 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus abençoe a leitura da palavra. Então vamos para esse ponto da petição de Paulo. Vamos trabalhar aqui. Verso 18. O verso 18 começa dizendo: iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança aos santos. Veja bem, Paulo aqui ele está pedindo a Deus para que os nossos irmãos que estão em Efésios, que estão em Éfeso, que eles devem saber a esperança do chamamento de Deus. Para que Deus os chamou? Qual que é a esperança de Deus nos chamar? Então Paulo está orando para que esta mente e sabedoria possa alcançá-los. Também não é diferente para nossos dias, meus irmãos, não é. Deus possa nos conceder, de fato, aí, o reconhecimento de que se essa esperança
essa esperança que nós precisamos. Por que nós somos chamados? Qual é a esperança disso tudo? Por qual objetivo que Deus tem nos chamado? Essa esperança precisa estar vívida, precisa estar real na nossa vida, no nosso coração. Paulo não só diz isso, ele vai trabalhar ainda em Romanos, versos 8, 30. Ele nos chamou. Para que ele nos chamou? Qual é a ideia do chamamento? Qual é a esperança desse chamar, do chamado eficaz na nossa vida? A Bíblia diz que sermos de Jesus, Romanos 1, 6, você pode ler. Ele nos chamou para sermos de Jesus. Maravilha! Então, o nosso chamamento não é um chamamento vazio, não é um chamamento sem princípio, sem meio ou sem fim. Deixa eu abrir para você aqui em Romanos, para ficar mais claro para você que não está com a sua Bíblia aí, você que está vendo e ouvindo de uma forma que você não tem a mão, na sua Bíblia as mãos. Romanos capítulo 8, então, Paulo, ele vai trabalhar o seguinte texto. Para que ele nos chamou? Olha aqui, ele vai dizer assim, isso aqui é importante para nós, né? E olha que maravilha. E aos que predestinou, a esse também chamou. Chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Então ele chamou para quê? Se você for para Romanos capítulo 1, verso 6, ele nos chamou. Olha lá, verso 1, 6, ele fala assim, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus. Ele nos chamou para ser de Jesus. Olha que bênção. Ele nos chamou para sermos de Jesus. Paulo está pedindo para que os nossos irmãos em Efésios possam saber qual é a esperança do seu chamamento. Agora, para que Deus nos chamou? Por que Ele me chamou e te chamou? Ele nos chamou para sermos dele, de Jesus, mas também nos chamou para a comunhão de Jesus. Se você for em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, nós vamos encontrar também dizendo qual o objetivo do nosso chamamento. Olha que maravilha, meus irmãos. Isso nos dá uma garantia real da nossa salvação, que não depende de nós, não depende do homem. 1,9 diz assim de Coríntios, olha a maravilha. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Fomos chamados para comunhão. Ele me chamou para termos comunhão com Jesus. Ele me chamou para ser de Jesus. Ele me chamou para ter intimidade com Jesus. Olha aí. Isso vai agregando em nossa vida uma coisa maravilhosa. Aí você pode dizer assim, mas o mundo está desse jeito, que esperança tenho? A Paulo vai dizer, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis. Você precisa saber e ter esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento. Para que ele te chamou? Para ser dele, para ter intimidade com ele, para sermos santos. Você vai encontrar isso aí, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 12. Ele nos chamou para sermos santos, Colossenses 3,15. Ser santo, meu irmão, irrepreensível. Nós já trabalhamos aí no texto passado, Efésios 4, 1, 2, ele fala, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação, que fostes chamados com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportai uns aos outros. Veja que Paulo está dizendo que o nosso chamamento é para sermos santos, diferentes, ser luz nesse mundo. Maravilha! Outra coisa, também ele nos chamou não só para sermos Jesus, não só para termos comunhão, para sermos santos, o sofrimento se for necessário, sofrer se necessário pelo nome de Cristo. Então, o nosso chamamento não é só para ficar na era da prosperidade ou na era da bênção, não. Ele nos chamou também, se possível, para o sofrimento. Sofrer pelo nome dele. Vivenciar o evangelho nesse tempo não é viver mil maravilhas, é também sofrer. Pedro vai dizer então na sua primeira carta, capítulo 2, versos 21, desta forma, olha que maravilha. Ele vai dizer assim, portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando
vos o exemplo, para seguires os seus passos. Então, se Cristo deixou exemplo de sofrimento, possivelmente nós não estamos isentos dele. Então, veja de novo. Qual é a petição de Paulo? Primeiro, que os nossos irmãos que estão em Éfeso tenham esperança do seu chamado. Mas para que ele chamou? Para ser de Jesus, para comunhão com Jesus, para ser santo e ainda, se possível, para viver uma vida de sofrimento no nome dele. Amém? Segunda coisa que Paulo faz é a glória da herança de Deus. Paulo, então, vai pedir também, essa petição que ele faz, é para a glória da herança de Deus. Vamos trabalhar esse ponto? Então, veja bem, o texto expressa o desejo de Paulo de que os crentes compreendam quão preciosos são para Deus. Ele vai dizer claramente que eles são preciosos. A glória da herança não é uma glória qualquer e não é uma herança qualquer. A herança eterna, a glória eterna. Então, esses dois conceitos que Paulo trabalha são coisas eternas, é eternidade. Não é uma coisa passageira. Para saberes a esperança do seu chamamento, qual a riqueza, olha aqui, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 18 está aí bem claro. Então, veja, querido, ainda que esteja tudo ruim nesses dias, ainda que tenhamos ponto de pandemia, medo, eu e você precisamos ter esperança. Para que fomos chamados? Para quê? Para sermos dele, para termos comunhão. E por último, nós falamos lá, se possível, até sofrer pelo nome dele. Mas agora Paulo está demonstrando que há uma glória, há uma herança. E essa glória e essa herança não é terrena, ela é eterna. Glória a Deus por isso. Que maravilha, dependendo disso de Deus, hein? A terceira coisa que Paulo coloca aqui é a grandeza do seu poder. Se você olhar o versículo 19, Paulo vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder. Paulo também está pedindo ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, para que essa esperança do chamamento dos nossos irmãos, que essa esperança seja real, que a glória da herança de Deus seja real, que a grandeza do poder de Deus seja real na vida daqueles irmãos. Por quê? Eles estavam vivendo ali numa cidade, já falamos aqui anteriormente, centro da política, centro do comércio, centro do paganismo. Diversas pessoas ali passavam. Então era um ponto de Paulo expressar essa gratidão a Deus. E também de pedir para que Deus possa iluminar aqueles crentes, aqueles santos em Cristo Jesus que estão lá, para que eles possam se tornar luz no meio daquele povo. Veja que Paulo está expressando essa grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Isso é um processo muito importante. Então veja bem, Blakely, ele vai dizer assim, toda a energia do ser divino se volta para a nossa frágil natureza, vivificando-a, purificando-a e transformando-a, tornando-a maravilhosamente ativa, onde era antes tão frágil. Então essa grandeza de Deus, desse poder agora em nós, veja, nós não tínhamos condição de receber esse poder, mas Deus aqui transforma, Ele vivifica, Ele purifica, Ele torna agora a minha vida, a sua vida ativa, para que esse poder na minha vida, para que esse poder na sua vida possa fazer o papel. Qual papel? A esperança do nosso chamamento. Então a esperança do nosso chamamento vai ter em consequência a glória da herança, a grandeza do seu poder. Veja bem, verso 20. Verso 20 ele vai colocar assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Olha a grandeza desse poder. A ressurreição e a exaltação de Cristo. Cristo morreu, mas ele ressurgiu. E ao mesmo tempo que ressurgiu, ele foi exaltado. Então agora em Cristo Jesus também morremos com ele, mas também ressurgimos com ele.
e somos exaltados com Cristo. Olha a grandeza do poder desse Deus. Paulo está orando. Olha, cara, que oração profunda, irmão. Que oração rica de doutrina bíblica, de doutrina que está baseada na doutrina dos apóstolos. Ressurreição e exaltação em Cristo. Veja ainda, os versículos de 22 a 23, ele vai colocar: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, principado, potestade, o qual ele é o cabeça. Aqui a proeminência de Cristo sobre a igreja. Cristo está reinando sobre a igreja. Cristo está reinando sobre o principado e potestade. Cristo está reinando em todo o seu cosmo, porque Ele é Senhor dos senhores. Paulo está aqui pedindo para que nossos irmãos que estão em Éfeso possam ter esperança do seu chamado, possam compreender a glória dessa herança, a grandeza desse poder, porque nós morremos com Cristo, ressurgimos com Cristo, mas somos exaltados com Cristo. Há uma proeminência de que esse Senhor é Senhor dos senhores. Maravilha! Veja que esse ponto, irmão, é um ponto prático. É um ponto prático também para você. Você precisa ter esperança para qual você foi chamado, para qual objetivo, por quê? Já falamos aí. Para você ser dele, para você ter comunhão com ele, para você ser santo, irrepreensível, se possível sofrer pelo nome dele. Mas é uma grandeza de poder. Nós estamos exaltados com Cristo. Paulo usa essa expressão e eu gosto muito dela. Com Cristo morremos e com Cristo ressurgimos e com Cristo estamos nas regiões celestes, aonde nos foi dado todo o poder e autoridade. A ressurreição e a exaltação de Cristo na minha vida e na sua vida é real. Também a proeminência de que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor dos senhores. Que maravilha! Paulo pedindo essas coisas aqui, são bênção. Vamos lá para a aplicação. Você pode ler comigo aí, olha aí. Como você entende a expressão iluminados os olhos do vosso coração? Efésios 1:18. Porque essa iluminação é importante na vida do crente. Por que é importante para a sua vida essa iluminação? De que maneira a herança de Deus pode motivar você na comunhão e no serviço ao reino de Deus? E principalmente nesse tempo de pandemia. Principalmente nesse tempo de pandemia. O que você precisa enxergar que não está enxergando? O que você precisa receber de iluminação que você não está recebendo? De que maneira a herança pode motivar você a continuar em comunhão e serviço com Ele? Por quê? Para o apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo é a demonstração maior do seu poder. Por quê? Porque na ressurreição de Cristo, a morte, o pecado, o diabo foi vencido. Que maravilha, meus irmãos. Vamos concluir? Concluindo aqui para você. Stott nos desperta a atenção para um fato muito importante nessa oração. A ênfase que Paulo dá à união do conhecimento com a fé, o que, para ele, a Bíblia diz, é um dos aspectos mais impressionantes da maturidade cristã. Então, qual é o aspecto da maturidade cristã na ênfase aqui? É o conhecimento com a fé desse processo que ele nos dá em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Bênção, né? Revisão. Vamos rever aqui? Rever e aplicar. Então, faça breves orações de uma frase colocando gratidão diante de Deus. Vamos lá? Exemplo. Gratos pela fé. Deus, eu sou grato pela fé em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor me deu fé em Jesus. Outra coisa. Faça breves orações de uma frase apenas, colocando gratidão. Eu sou grato pelo amor entre os irmãos. Pai, obrigado porque há um amor entre mim e meu irmão. Olha aí, outro exemplo. Grato pela esperança do chamamento de Deus. Grato pela glória da herança que recebemos do Pai. Grato pela grandeza do poder de Deus em nossa vida. Grato pela autoridade e oportunidade de conhecer mais de Deus pelo estudo da sua palavra. Então veja, algumas vezes nós oramos até errado, nós oramos só pedindo, né?
A Bíblia nos ensina a orar. Paulo orou pelos nossos irmãos. Ele foi grato. Ele pediu. Mas o que ele pediu? Ele pediu coisas que estão arraigadas naquilo, no alicerce, na base. Jesus, no poder de Deus, na esperança do chamamento, no poder, na herança, na glória. Veja que Paulo não faz uma oração qualquer, irmão. Ele faz uma oração com substância, uma oração robusta, bíblica. Como têm sido as suas orações? Como têm sido as suas orações? Como? Como você tem orado? Eu quero desafiar você a, de fato, a ser grato, mas também pedir ao Senhor para que possa fazer com que a sua esperança do seu chamamento seja mais real, mais vívida. Também desafiar você a glória da herança de Deus. Ore por isso. Ore pela grandeza e o poder de Deus. Ore por coisas que são invisíveis, que não são tateáveis. E nesse tempo de pandemia, né, não só nesse tempo, mas no decorrer o antes, e vamos ver o posterior, quantas pessoas elas só querem pedir as coisas. Eu sei que é uma situação difícil, não é uma situação fácil, perder as coisas. E geralmente a gente reclama mais pelo que nós não temos, e esquecemos de ser grato por aquilo que nós temos. Seja grato, irmão. Seja grata, irmã. Igreja, você que está vendo e ouvindo, é a nossa humilde aí, compreensão da palavra. Vamos orar? Ó Pai, nos faça cada dia ser grato. Grato pelo chamamento que o Senhor nos deu. Grato pela oportunidade de fazer parte do Teu reino. Ser grato pelo Teu poder, pela herança. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, Pai. Obrigado pelo que o Senhor irá fazer em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. E nos dê oportunidade, Senhor, de orar. Orar de forma bíblica, de forma real, verdadeira, sincera e de forma madura. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final de mais um estudo. Eu espero que essas palavras tenham sido edificantes para a sua vida. Quero te convidar para o próximo estudo da palavra. Aí vamos falar da parte 3, né? Já falamos a primeira. Hoje estamos falando a segunda. E na outra quarta iremos falar sobre a parte 3, tá bom? Espero que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um forte abraço. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém?